eu acho que a terça-feira começou estranha, né, para o Casares, difícil, complexa, por conta de novas denúncias, agora uma denúncia nominal em relação a ele, depósitos em suas contas. Logo após, na manhã, ainda aqui durante o G4, a manifestação das torcidas organizadas aí exigindo a renúncia do Casares. E à tarde o jogo virou um pouco a favor dele, por conta dessa reunião do Conselho Consultivo e, como você bem notou, imediatamente após a convocação às pressas da votação do impeachment daqui a uma semana. Vamos lá, Tironi, esse jogo virou politicamente, mas talvez seja um alívio momentâneo, né? A decisão do Conselho Consultivo, ela já tinha as cartas marcadas, né? É um grupo que tem no seu poucos elementos, quase todos digamos, do convívio do Casares, adeptos do Casares. Teve um voto contra, do José Carlos Ferreira Alves, membro do Conselho Consultivo. O outro ex-presidente que votaria contra, o Fernando Casal de Reis, estava em viagem internacional, não esteve presente na reunião. Então, a gente já esperava que o Conselho Consultivo passasse o pano, né? E deixasse a coisa nas mãos do Conselho Deliberativo, tudo bem, que tem o poder de voto. Lembrando que para o Casares ser empichado, é necessário que 2/3 do Conselho Deliberativo votem pelo impeachment do Casares, coisa um tanto quanto complexa, ainda mais faltando apenas uma semana para a votação. 2/3, nós estamos falando o quê? Uns 70 de 200? São exato. 171, mais precisamente, 171. 171. São 260. Não há nenhum trocadilho nisso. Coincidência só. Mas é 171. Assim, se a gente levar em consideração a última votação do Conselho Deliberativo para a aprovação do orçamento de 2026, o Casares venceu essa votação por uma margem pequena, mas venceu, né? Então, já era um indicativo que ele vinha perdendo força no Conselho, mas não o suficiente para, por exemplo, não aprovar o orçamento e muito menos não ser empichado nessa primeira rodada, eu chamo de primeira rodada. Agora, Tironi, nós estamos na quarta-feira e já há uma convocação. Aí tem um outro lado. Tem um lado que ele extrapola os muros do clubinho social do São Paulo, que é o lado do torcedor do São Paulo. E agora o torcedor do São Paulo, diferentemente do que aconteceu no Corinthians, no impeachment do Melo, a gente vai fazer as comparações sempre isso que aconteceu no ano passado, né, no Corinthians. O torcedor do São Paulo, inclusive os torcedores organizados, estão todos contra o Casares. E já convocaram uma manifestação monstra para o dia 14, para o dia da votação. Isso pode fazer com que os conselheiros mudem de lado em cima da hora e tal. Não creio. Eu acho até, Tironi, a minha impressão, isso aconteceu no Corinthians também, o Vessone, lembrando que algumas situações do Corinthians, a votação foi suspensa por conta de falta de segurança. Sim. Lembra? Então, porque essas coisas podem se repetir, né? Eu imagino que esses termos da convocação para quarta-feira mudem um pouco. Talvez não exija o presencial, talvez mudem para que os conselheiros possam ter mais paz. Aberto ou fechado já está decidido? Está fechado, voto secreto. Votação secreta. Isso não vai mudar. No da urna, o cara comete qualquer Isso coisa. não vai mudar, mas a gente acaba descobrindo, né? Com certeza. A gente acaba descobrindo. E a gente, uma das missões que tirou nessa desde o ano passado, é a gente dar nome e sobrenome aos conselheiros. Já que são tão poucos, no São Paulo é fácil. Você dá nome e sobrenome. Deixa eu aproveitar esse gancho para só nomear a turma do Conselho Consultivo, os caras que votaram pelo não impeachment, votaram não, aconselharam, orientaram o não impeachment do Casares. São eles. Ou tem Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, Carlos Miguel Aidar, ex-presidente de São Paulo, que renunciou para não ser impeachado antes da chegada pouco antes da chegada há 10 anos atrás, né? Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho, Ives Gandra Martins, o jurista, a reunião foi inclusive no escritório dele,
José Eduardo Mesquita Pimenta, que também já foi presidente de São Paulo na época do bicampeonato mundial. E é hoje presidente do Conselho Consultivo. E hoje presidente do Conselho Consultivo. E Carlos Augusto Barros e Silva. Para quem não sabe, o apelido dele é o Leco, antecessor do Casares no cargo. Inclusive, quando saiu lá da reunião ontem, bateu o carro, uma coisa pegou ali. O motorista dele. Então, são esses 6 caras... Paulo Amaral, ex-presidente do São Paulo. Sim. 7 votos contra o impeachment. O único a votar a favor do impeachment... José Carlos Ferreira Alves. Exato. Votou a favor do impeachment. Outros não estiveram presentes. Caso de Fernando Casal do Rei, também ex-presidente de São Paulo, que estava viajando, viagem internacional. Milton José Neves, não é o Milton Neves, jornalista. E Paulo Plané Buarque, não tem, que não estiveram na problemas de saúde. Problemas de saúde. O Fernando Casal do Rei, porque estava viajando. Isso. Então tá aí. Bom que a gente sempre ressaltar esses nomes dos caras que entenderam que juridicamente não havia caminho para o impeachment. Mas desculpa, Arnaldo. Não, tudo bem, é bom. Aproveitando só o gancho, esse parênteses, então esse é o clubinho do Conselho Consultivo, que é um órgão que não deveria existir, que é bizarro. Para você ter uma ideia, o Ives Ganda Martins, que foi quem... Eu não vou falar da... Não vou falar, tá? Não faz. Não vou falar. Melhor não falar, né? Melhor não falar. Melhor não. Dele fora do São Paulo, é melhor não falar, né? Porque senão vão misturar as coisas, mas... Para quem conhece um pouco da vida do Ives Ganda fora do São Paulo, não precisa falar mais nada. Notório saber jurídico, mas... Até aí... Bom, enfim, o Ives Ganda Martins, ele nunca foi presidente nem do São Paulo Executivo e nem do Conselho Deliberativo. Ele está lá porque ele foi presidente do Conselho Consultivo sem ter sido uma coisa ou uma outra. Então, ele é biônico ali. Ele não ocupa a premissa dos outros, que ou foram presidente do Conselho ou foram presidente do Executivo, certo? Então, Ives Ganda, asterisco. Carlos Miguel Aidar, que, como você disse, em 2015 renunciou e se arrependeu, porque depois foi absolvido na Justiça, embora tenha sido expulso do Conselho Deliberativo. Olha o caos. O Carlos Miguel Aidar não é mais conselheiro do São Paulo. Ele está expulso do Conselho Deliberativo, mas ele mantém o cargo no Conselho Consultivo por ter sido ex-presidente. Coisa de clube associativo, né? Bizarro. Então tá lá. O presidente, o Aires de Abreu, atual presidente do Conselho, olha, o Casares votou, viu? Contra o impeachment dele mesmo. Ele pôde votar? Pôde votar. Eu descobri isso. Então ele pôde votar. Ele fez a sua defesa e votou a favor dele. Assim como ontem, eles estão nativa. O Chaves vendendo churros para ele mesmo. Cara, então, esse clubinho aí, é bom que a gente fale. A gente vai falar. Vamos fazer um compromisso aqui. Todos os dias, até quarta-feira, a gente vai dar os votantes. O nome dos caras. Né? Além do Júlio Casares, os outros 7. Então, é essa situação. Como eles perceberam que a pressão na votação no Conselho Deliberativo, a chance de vitória do Casares é mais fácil, eles já marcaram para a próxima quarta-feira. Mas muita coisa vai acontecer até quarta-feira, inclusive na quarta-feira. Só para passar a bola para os companheiros, lembrando que no Corinthians é isso. Quando um presidente vai perdendo a sustentação política e popular, não é uma rodada de votação do impeachment que ele ganhe, que ele está salvo. Né? Os pedidos de impeachment, eles podem ser, uma próxima denúncia, novo pedido de impeachment. Não sei o que, novo pedido de impeachment. Conta reprovada. Conta reprovada, novo pedido de impeachment. A tendência é que a oposição, ganhando corpo, ela não desista. E com o apoio da torcida, que ela não desista mesmo. Então, para mim, um alívio momentâneo para o Casares. Eu acho que ainda tem muita coisa para rolar por aí. Acho que também tem um outro ponto importante, emprestando a expressão que o Casares adora falar, intracorporis é possível que a situação dele não esteja tão ruim agora. No entanto, extracorporis já está. Né? O Casares não pode ir em jogo, não pode sair na rua, né? Ele vai ser hostilizado onde quer que ele vá. Essa turma, outra toda, que eu vou até repetir o nome da turma que votou. Outem Aires Abreu, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Ganda Martins, José Eduardo Mesquita Pimenta, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco e Paulo Amaral, que votaram ou aconselharam o não impeachment. Uma dúvida só que eu tenho rápida. O que dentro do campo pode influenciar? Uma boa pergunta. Se o time começa muito bem, emenda vitórias, acalma ou não, vocês acabou. acham que não vai acalmar de qualquer jeito? Acabou a ligação Júlio Casares, time de futebol de São Paulo, acabou. Não existe mais. O que está acontecendo é o time de futebol está completamente desgovernado e enfraquecido. Sem dinheiro, sem rumo, sem política, mas
Não adianta ganhar de 5-0 do Corinthians em Itaquera que isso vai mudar. Pode esquecer. É porque o Casares não pode colher esse fruto. Ele não pode aparecer no dia seguinte, depois do jogo, cumprimentando o Luciano, como ele fazia normalmente quando o São Paulo ganhava. A figura dele não vai estar lá.